No vídeo anterior, eu abordei um pouco sobre quais os primeiros passos você deve dar caso decida começar a aprender programação. Nesse vídeo, eu pretendo abordar um pouco sobre uma das coisas que comentei anteriormente, sobre dar o passo adiante. Esse vídeo é mais destinado a quem já está programando alguma coisinha ou outra e quer exatamente dar esse passo além. As estruturas de dados são de extrema importância para formar o conhecimento do programador. Porém, para que essas estruturas façam sentido, em paralelo você também precisará estudar algoritmos e manipulação de memória. Seguindo o fluxo, para estudar manipulação de memória, é interessante também que você tenha uma certa noção de aritmética binária e hexadecimal, bem como ter uma certa noção de unidades de dados computacionais, ou seja, saber o que é um bit, quantos bits formam um byte, quantos bytes formam um kilobyte e assim sucessivamente. E aí, esse conhecimento específico, o interessante é utilizar linguagens que tenham tipagem estática, ou seja, que permitam que você possa explicitar o tipo de variável. Na minha época de universidade, nós utilizávamos C para essa tarefa, e até onde sei, era um uso muito comum dentro de outras universidades. Porém, acredito que Java ou C Sharp também possam funcionar, Rust também. O importante é ter alguma estrutura de alocação ou desalocação de memória na linguagem, e também passagem de variáveis por referência. Python, Lua, JavaScript, por exemplo, até suportam uma certa forma de passar variáveis por referência, porém isso serve somente para tipos complexos, além de ter tipagem dinâmica e não permitir alocação e desalocação de tipos primitivos, né, de maneira explícita. Então, minha recomendação pessoal é sempre a linguagem C. Ela é uma linguagem extremamente leve e enxuta. Você não terá por padrão estruturas de dicionário, de listas encadeadas, será exatamente você mesmo que terá que construir, ou utilizar um projeto desenvolvido por alguém, né, a partir de bibliotecas externas. Essas que eu acabei de citar, ou seja, os dicionários e as listas encadeadas, são exatamente exemplos de estruturas de dados. Então, para quem utiliza C Sharp ou Java também, né? No C Sharp nós temos aquelas collections, né? Que utilizamos com tipos genéricos. E aquilo são estruturas de dados que já vêm implementadas na biblioteca padrão, né? Da linguagem. Isso também é comum em Java, em C++, em Python, enfim. A maioria das linguagens mais alto nível, né? Elas vão ter essas estruturas de dados implementadas por padrão. E aí agora você deve se perguntar, né? Tá, se essas estruturas já vêm implementadas na maioria das linguagens, para que eu tenho que perder meu tempo estudando como implementar elas do zero? Bom, primeiro que é um projeto extremamente simples de se fazer. É um programador experiente, ele consegue fazer uma lista encadeada em C, né, super simples, em alguns minutos. Se der um final de semana, ele desenvolve algo mais otimizado que a implementação padrão de muitas linguagens, mais alto nível, já que C é uma linguagem extremamente enxuta e rápida. Então ele é um conhecimento que vale a pena de se ter pela sua utilidade. A depender de com que você vai trabalhar, é um conhecimento necessário. Saber o básico também vai te ajudar a entender as estruturas de dados mais complexas, ou seja, uma estrutura em grafo não vai parecer uma bruxaria para você, né? Vai parecer bruxaria também, mas você vai entender que tem uma certa lógica ali por trás. Em desenvolvimento de jogos, por exemplo, grafos são utilizados em diferentes algoritmos de geração procedural de níveis, de pathfinding também, né, para o inimigo conseguir seguir o jogador através de um mapa. Então, é um conhecimento que a gente vai acabar esbarrando em algum momento. E é interessante ter uma noção, novamente, dos básicos para a gente poder entender o complexo. Então, falando um pouco das estruturas em si, tem algumas que são comuns, que a gente vai ver inclusive em cursos de graduação, e que elas são bastante utilizadas em várias áreas da programação como um todo, né? A primeira é a lista encadeada, né? Listas encadeadas. Elas são utilizadas inclusive como base de outras estruturas que eu vou falar a seguir. Mas basicamente, uma lista encadeada é uma estrutura que liga blocos de dados. Um determinado bloco, ele armazena uma referência para o próximo bloco, e o próximo bloco armazena para o próximo, e assim sucessivamente. Então a gente cria uma cadeia de blocos que contém uma determinada informação. Então, por exemplo, se eu quero remover um determinado item que está numa determinada posição de uma fila, eu preciso percorrer
todos os blocos anteriores para poder chegar naquele determinado bloco que eu quero remover. Isso, inclusive, é uma das desvantagens desse tipo de estrutura. Então, seguindo nessa ideia de blocos de código, temos também as filas e as pilhas, que elas são estruturas que podem ser construídas em cima da lista encadeada, né? É bem comum. E elas são estruturas utilizadas para consumo de dados. Elas seguem, algumas definições padrões. Por exemplo, a fila, a gente pode pensar numa fila realmente do nosso cotidiano, né? Uma fila de banco, uma fila de padaria, né? De mercado, onde o primeiro cliente a ser atendido é o primeiro que entrou na fila. Os outros vão se acumulando, né? Na fila, porém o primeiro que vai ser atendido é o que está na frente da fila. Se não tiver, sei lá, né? Nada de preferencial. Então isso reflete um tipo de estruturas que existe na computação, que é a estrutura de fila, que basicamente os dados eles vão sendo armazenados numa determinada lista e os dados eles vão sendo consumidos na ordem de inserção. Então o primeiro dado é consumido e removido, logo após isso o segundo, né, ele é processado e consumido, né, e removido, e assim sucessivamente, até limpar toda a fila. Um exemplo de fila na computação é uma lista de comandos mesmo. Às vezes eu tenho uma lista de comandos que eu preciso executar numa determinada ordem e preciso garantir que eles não vão ser executados paralelamente, né? Porque pode dar algum problema, talvez eles mexam numa mesma variável. Então eu tenho uma estrutura de fila que eu vou inserindo esses comandos lá e depois eu vou executando eles na ordem, executando e removendo. Uma estrutura de pilha, ela é bem parecida com a estrutura de fila, no sentido que é uma estrutura também para consumo de dados, né? Mas o seu funcionamento a gente pode associar com um empilhamento de objetos no nosso cotidiano, né? Acho que o mais fácil de visualizar é uma pilha de livros. Sei lá, eu tô fazendo uma faxina no meu quarto e tô tirando alguns livros e vou empilhando, né? Um em cima do outro. Então, quando eu for reorganizar esses livros, o mais fácil é eu ir removendo os livros do topo da pilha e ir os colocando de volta. Seria mais trabalhoso, né? Ir pegando os de baixo para ir guardando de volta. Então, na computação, uma estrutura em pilha é uma estrutura que reflete mais ou menos essa lógica. Os itens, os dados, eles vão sendo inseridos numa lista e ao invés de eu consumir o primeiro, né, que foi inserido, eu começo a consumir pelo último que foi inserido. Então eu vou desempilhando os dados. Eu consumo o último, removo e aí o que está no topo agora é o dado anterior e assim sucessivamente. Eu vou consumindo e removendo. E aí um exemplo de estrutura de pilha em programas, né, de computador, a gente pode pensar em editores tanto de texto quanto de imagem, até de vídeos mesmo, que tem aquela função de desfazer e refazer uma determinada ação. Então, digamos que eu estou num editor de textos, né, escrevendo alguma coisa, e aí eu escrevo uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres, né, uma palavra, por exemplo, ela é armazenada na pilha que o programa cria só para isso, para processar esse tipo de comando. Então ela vai armazenando, né, os comandos e aí, sei lá, eu errei, né, alguma palavra, alguma coisa. Quando eu aperto Ctrl Z, o que ela faz é exatamente isso, ela desempilha aquele último comando. Então ela desempilha, ela reverte, né, e desempilha. Então, por exemplo, eu escrevi uma palavra e errei, dei Ctrl Z. Então ela vai pegar, ver qual foi aquele comando, né, ver o que você fez, que você digitou aquela sequência de caracteres e ela faz o processo inverso. Então ela remove aqueles caracteres que você digitou e em sequência já remove também o item da pilha. E aí ela pode jogar, por exemplo, em uma outra pilha, que seria a de refazer, né? Então seriam duas pilhas diferentes. Além disso, também temos os decks, que são estruturas que meio que misturam essas duas. Elas são listas encadeadas, mas que podem ter dados inseridos tanto no começo do deck quanto no final. Tanto inseridos quanto removidos, né? Então não tem muito mistério. Além das listas, nós também temos os dicionários,
que eles são, como o nome sugere, né, tem um comportamento bem parecido com um dicionário mesmo do nosso cotidiano, onde uma determinada chave está associada a um determinado valor. Por exemplo, no dicionário a gente tem geralmente palavras associadas a conceitos. Então eu busco por uma determinada palavra se eu quero saber o que ela significa. E aí esse conceito ele é cooptado, né, pela programação e vira uma estrutura que também associa uma chave a um determinado conceito. No caso aqui na computação vai ser um determinado valor. E aí esse valor pode ser vários tipos de variáveis, né? Pode ser inteiro, pode ser string, pode ser uma outra classe, enfim. E a chave também pode ser de diferentes tipos. O mais comum acho que é utilizar strings, porque um uso bem comum para dicionários é fazer a conversão desse tipo direto para JSON. Então, é uma estrutura muito útil para fazer serialização, né? Fazer save de jogos, por exemplo, né? Carregamento e salvamento, porque eu posso converter a estrutura para JSON e depois posso converter de JSON de volta para essa estrutura. Inclusive, linguagens como C#, acho que Java também, acredito que tem estruturas que permitem a conversão diretas, né? De mapa para JSON, de dicionários para JSON e vice-versa. E aí temos algumas menções honrosas também, as árvores binárias, por exemplo, que são estruturas muito utilizadas para otimizar a busca, porque, como eu falei, né, as listas encadeadas elas têm aquele problema de a busca ser sequencial. Eu preciso percorrer todos os blocos de dados para poder chegar no dado que eu quero acessar. Então, à medida que a lista vai crescendo, a busca ela vai se tornando cada vez mais ineficiente. E as árvores elas surgem para tentar resolver esse problema, né? Então elas são otimizadas para busca. A estrutura realmente vai se ramificando em árvores. E aí existem, por exemplo, algoritmos de balanceamento, né? Para a árvore não acabar pendendo mais para um lado do que para o outro, para garantir sempre a melhor busca possível. Então é uma estrutura também que vale a pena de se estudar. E aí essas árvores balanceadas que a gente chama, né? Tem alguns exemplos como a árvore rubro-negra, a AVL também. Árvores também são muito utilizadas em linguagens de script para converter o texto da linguagem de script em si, né, para uma árvore de sintaxe abstrata, né, eu acho que é assim que chama em português, que basicamente converte o source, né, o código-fonte, para uma estrutura de árvore, e essa estrutura de árvore a gente converte, sei lá, para um bytecode, ou se você estivesse fazendo um compilador, enfim, isso aí você pode utilizar para fazer o binário, né, do seu código, sei lá. E também temos estruturas de grafos, né, que aí podem ser utilizadas para os mais diferentes tipos de coisas. Uma que vale a pena mencionar, que é bem popular na área de jogos, é o algoritmo barra estrutura de dados, né, o A-estrela, que ele é muito utilizado para identificar o menor caminho entre dois pontos, né, considerando obstáculos, por exemplo. Então ele é muito utilizado para fazer inteligência artificial de inimigos, para fazer o inimigo perseguir o personagem, né, pelo mapa e tal. Então é muito comum. Acho que é isso. Finalizando mais um vídeo. Caso você tenha visto até agora, não esquece de curtir e deixar um comentário com sugestões de outros conteúdos para eu trazer aqui. Eu também pretendo trazer alguns vídeos programando mesmo, para mostrar na prática como construir uma lista encadeada e seus algoritmos de inserção, remoção e busca. Também pretendo fazer vídeos sobre alguns conteúdos que eu abordei aqui, como por exemplo manipulação de memória, ponteiros em C, aritmética, binária e hexadecimal também é interessante. Essa questão das unidades de dados computacionais também eu acho que é interessante, mas enfim, é isso. Tem bastante ideia aí para executar. Valeu!